Bom, esses ataques violentos ampliam o clima de tensão nos Estados Unidos a menos de 20 dias da posse de Donald Trump. Vamos falar mais sobre esse assunto com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, que está sempre aqui com a gente. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia. Professor, esses ataques, na sua avaliação, eles representam a volta do Estado Islâmico? É muito agressivo pensar dessa forma ou esse é só um caso isolado? Uma das análises possíveis é essa, ainda precisa se apurar se efetivamente, né, um dos terroristas, né, porque é dessa forma que são qualificados esses que praticaram os atos agressivos que vocês noticiaram, se tem ou não uma ligação, mas uma inspiração, não é, já existe. Então, aqui também deixando claro que em vários dos ataques terroristas você tem uma formação do terrorista por princípios, preceitos, ideias que fazem com que essas pessoas acreditem nisso e levem adiante atos agressivos para mostrar ou uma insatisfação ou para mostrar que seguem um certo tipo de ideário ou para propagar uma ideia. Então, a inspiração parece que já é certa que existe, a ligação direta é que ainda há uma dúvida. E aqui também deixando claro que hoje em dia os desafios para o combate ao terrorismo, eles são ainda maiores do que no passado, porque nós tínhamos grandes grupos organizados, tanto nacionais, dentro dos Estados Unidos, né, que especificamente entrando nesse país, e internacionalmente, como a Al-Qaeda, por exemplo, o Talibã e outros, que organizavam grandes ataques terroristas. Os ataques às Torres Gêmeas foram os mais emblemáticos que a gente presenciou. De qualquer forma, hoje, com esses grupos desmantelados e menos estruturados, com menos potencial de ataques terroristas, agora vem um outro desafio, que são os grupos difusos, às vezes cidadãos, que propriamente não têm ligação com esses grupos, mas seguem os ideais e têm nessas palavras que são disseminadas por esses grandes grupos internacionais uma inspiração. Então o desafio é ainda maior, porque atos voluntários, partindo de condução de veículos, atropelando pessoas, como foi aqui noticiado, colocando explosivos em outro tipo de veículo, saindo, atirando, né, a esmo, atirando nas pessoas sem nenhum tipo de critério, também como aconteceu em Nova York, e a gente também sabe que em outras partes do mundo, em Israel, por exemplo, são mais desafiadores ainda para as autoridades policiais, porque é mais difícil de rastrear. Professor, bom dia. Esses ataques, mesmo que ainda não comprovadamente relacionados entre si, eles proporcionam um início de mandato mais instável para o presidente Donald Trump, ou, pelo contrário, o medo de uma parcela importante da sociedade pode dar a ele mais poder, por exemplo, para esse programa de extradição de imigrantes, já que ele, nas redes sociais, agora há pouco, inclusive, disse que a política de fronteiras abertas do Biden proporcionou a volta de células terroristas aos americanos. Então, de que forma ele vai ser impactado por esses eventos violentos menos de um mês antes da posse? Nós temos duas situações aí. Bom, primeiro, ele começa muito mais forte do que na gestão anterior, né? Lembrando que ele era uma grande novidade. Ele chegou a cogitar, na candidatura anterior que o levou à presidência, na primeira oportunidade, a sair com uma candidatura independente, ou seja, não pelo Partido Republicano, por onde ele acabou saindo com o Partido Grande, né? Então, ele não era um quadro forte, um quadro conhecido dos republicanos. Então, naquela oportunidade, ele venceu as eleições, havia muita desconfiança por parte de políticos tradicionais a respeito da atuação dele, já que ele não era originário da política, nem da política propriamente do Partido Republicano tão tradicional, e agora não, né? Agora ele saiu vitorioso, uma vitória esmagadora, inclusive nas eleições diretas, o que também não aconteceu na outra oportunidade, com as duas casas, né, do parlamento americano com maioria republicana. Então ele começa com muita força, tanto é que ele consignou isso preparando uma equipe muito mais afinada
com esses ideais conservadores e outros, né, que ele de liberalismo e outros também que ele traz, do que na gestão anterior. Então, nesse aspecto, ele começa mais fortalecido. Mas ele começa com desafios, né, aí pegando o teu ponto, por conta de haver claramente insatisfações dentro da sociedade. Então, independentemente do resultado final das investigações, duas análises a gente já consegue fazer. Uma é de que um dos terroristas tem aí uma ligação com o Estado Islâmico, ou no mínimo uma inspiração também, como eu mencionei, ele está mostrando uma insatisfação com a nova gestão, com a gestão de Donald Trump, provavelmente com a atuação, né, do Donald Trump que ele pretende ter no Oriente Médio, apoiando o governo de Netanyahu, que tem sido uma gestão que tem atacado, né, os alvos principais ali de desafios que Israel tem na região. Então essa é uma possibilidade, ou seja, né, já há uma demonstração de insatisfação com uma nova gestão americana nesse quesito. E a outra também, obviamente, a gente está partindo de conjecturas, né, pelas informações que a gente tem até agora, é um dos ataques também ao usar um veículo Tesla em frente a um hotel de Donald Trump, parece não ter gostado, né, da associação entre Elon Musk e o governo americano, já que ele vai ocupar um alto cargo lá. E aqui também lembrando que esse terrorista, ao que também tudo indica, era apoiador de Donald Trump, ou seja, não é que ele não apoia Donald Trump, ele não apoiou esta decisão. Então são insatisfações. Então o desafio que o novo governo americano vai ter é em lidar com insatisfações até mesmo em seus correligionários, até mesmo em seus seguidores a respeito de decisões futuras. Nesse quesito tem desafios. De resto, ele começa com grande força, grande apoio político inédito, né, para um presidente aí nos últimos anos, não só republicano, mas também democrata. Professora Deise Ciocari tem uma pergunta também. Deise? Professor, a minha pergunta vai até na linha do finalzinho dessa sua resposta. Assim, a gente tem visto esse aumento de tensão nos Estados Unidos. Eu queria saber se o senhor acredita que realmente esses fatores sociais e políticos, como o senhor mencionou brevemente, eu queria que o senhor explorasse um pouco mais isso, se essas manifestações do Donald Trump, elas têm a ver com esse aumento de violência agora, esse clima social e político. Quais são os fatores que determinam esse aumento de tensão? O senhor pincelou um pouco isso, eu queria ouvir um pouco mais. Bom dia, Deise. Bom, o que acontece é que as propostas do novo presidente americano, não estou aqui questionando, tá? Dizendo que são certas e erradas, não é o meu ponto de análise. Mas ele vem com propostas mais assertivas, tanto em política externa, grande apoio à gestão Netanyahu, ou seja, né, apoio a um governo que tem feito atuações militares importantes em toda a região do Oriente Médio, até mesmo dentro da Síria, aproveitando a queda do Assad. Então você tem uma atuação mais expressiva e agora vindo com apoio de Donald Trump. Em questões internas, também como foi mencionado aqui, essa proposta de extradição, melhor dizendo, de deportação em massa, né, de imigrantes ilegais, são entre 12 e 15 milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos, ou seja, é uma quantidade muito expressiva. Também propostas mais conservadoras dentro dos Estados Unidos, uma política anti-aborto. Então, meu ponto aqui não é propriamente fazer uma análise das propostas, mas mostrar que elas são mais assertivas. Há uma tendência de ser um governo de grande modificação de posições anteriores, principalmente em relação à gestão atual de Joe Biden. E aí vem desafios. Você tem apoio da sociedade, ele saiu com uma vitória esmagadora, então não dá para a gente discutir que a maior parte da sociedade americana tem predileção ao que foi proposto, mas você tem grupos insatisfeitos, não é? Agora, o grande ponto também aqui que a gente tem é que a insatisfação ela é aceita na democracia. O que é inaceitável é a agressão, a violência e ataques terroristas. Isso não é forma de se mostrar resignação. Você pode mostrar numa manifestação, pode se mostrar através de colocações em redes sociais, mas há uma forma para que isso seja feito, respeitando a democracia e principalmente não praticando atos violentos. Então vai ser um grande desafio. Mas o meu ponto aqui nem é de criticar esses posicionamentos do presidente americano, repetindo aqui, ele foi eleito com essa agenda. Então é uma agenda de predileção da sociedade que o escolheu, mas
como são decisões de grande modificação do que havia anteriormente ou do que tem atualmente, né? Ainda a gente está no finalzinho do governo de Joe Biden, isso sim pode causar, pode alimentar nesses grupos extremistas atos violentos, atos de insatisfação. Então, não justifica, repetindo aqui, nada justifica ato de violência. Terrorismo é crime internacional, inclusive, né? Tanto nacional, tem normas americanas nesse sentido, inclusive o Brasil tem uma lei própria para esse aspecto, que veio aqui na época das Olimpíadas, é inaceitável de qualquer forma. Insatisfação, demonstrações desse tipo, não há problema. Atos violentos, sim. Agora, pegando um pouco aí o ponto da tua pergunta, sim, nós teremos grupos, por conta de ser uma grande modificação social, pelo menos ele está propondo que sejam grandes alterações na sociedade americana, inclusive na gestão do governo federal, com desligamento de grande quantidade de funcionários federais, também uma proposta de grande reestruturação administrativa naquele país, ou seja, grandes mudanças vêm, né, muitas vezes com ótimos resultados, mas vem com grupos que se sentem desatendidos, insatisfeitos. Então, nesse sentido de mostrar que certos grupos terão atos agressivos ou poderão ter, sim, a esse risco. Professor, agora olhando um pouco mais para frente, também para te ouvir um pouco mais, indo na linha do que o Rafael Colombo falou também, e sem desqualificar, né, esses ataques, de fato são inaceitáveis, mas o Donald Trump falando que os criminosos que vêm de fora são mais perigosos do que os que estão dentro, né, do país, já é algo, olhando para frente, do que deve acontecer, já está ditando aí como vai ser o governo de Donald Trump, né, esse governo 2. Sim, com certeza. Agora tem alguns pontos sobre Trump que a gente foi aprendendo, conhecendo mais ele aí nos últimos anos, né? Tanto é que a primeira candidatura dele chocou bastante pela forma como foi feita. Ele faz colocações fortes, ele usa expressões fortes, às vezes elas mais envolvem o imaginário propriamente ao redor, né, do que ele está querendo dizer, do que propriamente o que ele vai fazer, como ele vai agir, né? Então, tanto é que ele prometeu construir aquele muro na fronteira com o México e mandar a conta para o governo mexicano pagar, isso não aconteceu, né? Então, nesse sentido, às vezes, né, ele faz colocações mais expressivas, ele usa uma forma de comunicação que ele desenvolveu e que ele continua utilizando, né, e que o levou a ser eleito 2 vezes e quase ser reeleito. A gente lembrando aqui que também ele não perdeu de forma esmagadora para Joe Biden, então ele tem muita força usando essa comunicação, mas essa comunicação ela serve para indicar o que ele vai fazer, mas não necessariamente que algo extremo, alguma medida mais assertiva venha. Então, nesse ponto, sim, né, vem aí uma série de medidas contra os imigrantes e o discurso vem como um todo. A gente percebe que ele faz muitas críticas aos imigrantes, desde que transformam a sociedade americana, descaracterizam as origens americanas, ele também já fez colocações desse tipo, e outras associando a atos criminosos ou dizendo que eles praticam mais crimes ou crimes mais agressivos, né, mais violentos do que o cidadão americano. Então, aí faz mais parte do discurso. Mas o ponto aqui, pegando também no que você colocou, é de que vem aí medidas contra a imigração e de facilitação de deportação. Se ele vai de um dia para o outro mandar 15 milhões de imigrantes ilegais para o exterior ou não vai, é a ver, né? Vamos aguardar um pouco. É um pouco difícil implementar algo desse tipo, né? Mesmo falando em termos operacionais. Mas sim, nós vamos ter um crescimento de medidas contra a imigração ilegal e até mesmo de saída compulsória, como é o caso da deportação, e o resto é tempero, né? As alegações contra os imigrantes servem para mostrar essa tendência, mas não que necessariamente medidas extremas serão tomadas contra estes, né? A saída mais acentuada dos ilegais e a dificuldade para entrar em território americano, essas com certeza vêm, inclusive por conta da equipe que ele montou, que é uma equipe alinhada com esse tipo de princípio. Então não é só discurso, a equipe também vai fazer isso. Manuel Furriela, professor de Direito Internacional da FMU, mais uma vez, muito obrigada pela participação, professor. Obrigado, bom final de semana. Até.